Bom, a ideia aqui é a seguinte, a gente dá uma revisitada em algumas coisas que acabam passando quando a gente fala na parte de segurança de infraestrutura. Isso é uma coisa que já foi abordado lá, eu lembro de ter visto 2016, 2017, e é uma coisa recorrente, tá? Então a ideia aqui é mostrar alguns ataques aí que são até teóricos para a parte de BGP, mas que vocês vão ver por que eles são abordados lá mais para o final, que é a ideia de que esses ataques teóricos eles têm um potencial para se tornar práticos na sequência. E algumas mitigações ou soluções que têm de mais longo prazo, ou seja, o que tem nessa parte de infraestrutura que pode gerar um problema ou que pode nos prejudicar. Bom, a ideia aqui é a seguinte, ó. Isso é um texto de 2016, ou de um artigo, onde a tradução diz que o BGP é inseguro, da mesma forma, lembra que o e-mail era considerado inseguro? Pois é. Depois de várias análises, a análise final é: o BGP é inseguro sim, pela forma como ele funciona, e a base dessa insegurança é que ele não tem um mecanismo forte de autenticação, tanto seja de caminhos, quanto de vizinhos, quanto dos AS que eles dizem ser. Ou seja, eu vi aqui o pessoal falando como é que é, o BGP que seria o protocolo da fofoca, né? Dos rumores, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. E tem protocolos que são baseados em sussurros, ou seja, onde vocês têm algum tipo de informação que é passada, e o BGP tem esse tipo de falha, vamos dizer assim. Então, dentro dessas falhas, a gente tem uma sequência. Por exemplo, violação de confidencialidade, reprodução, inserção, todos esses caras são problemas do BGP. Então, por exemplo, uma violação de confidencialidade, os desenhos eles são diferentes. É um software diferente. Vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, ó. O problema de confidencialidade do BGP é que tudo que passa de um lado para o outro do BGP pode ser armazenado. A gente olha assim e diz, besta, ok. Quando a gente for olhar mais adiante, outros problemas, como, por exemplo, eu vou fazer uma autenticação com RPKI, com BGPsec do caminho. Legal. Esse tipo de ataque, onde alguém consegue monitorar essas informações, ele consegue armazenar essas informações, ele pode reutilizar isso num outro tipo de ataque, um ataque de replay. Então, esse tipo de coisa de violação de confidencialidade é típico do BGP, não tem nenhum tipo de criptografia em cima, poderia ter um TLS ou alguma coisa assim, mas o fato é que hoje não tem nada. Outro tipo de problema, ou de, vamos dizer, ataque que pode ser usado em cima de BGPsec, deixa eu ver só um pouquinho que voltou um pouquinho. Isso, que esse aqui ele está como perdido aqui na virada. É o que a gente chama de ataque de man in the middle, né? Ou seja, tem alguém aqui que pode fazer um tupper, uma conexão entre dois AS, e ele pode, inclusive, entrar no meio dessa conexão, onde a gente pode fazer coisas do tipo estabelecer uma sessão BGP com um peer, onde a gente não tem certeza que está falando com o peer que a gente esperava falar. Tá? Então, tem alguns mecanismos, tipo, vou botar MD5 na sessão para ter algum tipo de autenticação? Tem. Mas, se a gente for analisar, muito pouco usado. Então, isso aqui, com coisas do tipo Local AS, Transparency AS ou Unchanged Next Hop, pode ser usado para alguém ficar no meio do caminho, de forma transparente, e monitorar ou alterar vários parâmetros do BGP. Outra coisa, reprodução de mensagens, ou seja, nada impede que, se alguém que esteja no meio do caminho, não necessariamente no meio do caminho físico, né, ele pode reproduzir uma mensagem, ou seja, existe uma sessão TCP, existe um protocolo BGP rodando dentro dessa sessão, qualquer coisa que seja transmitida dentro de uma mensagem, por exemplo, de update de um roteador para o outro, como, por exemplo, aqui, que é um update onde eu tenho uma rota indicando um determinado next hop, ele pode, num determinado tempo no futuro, ser replicado
de um roteador para outro, ou seja, a mensagem pode ser reutilizada. O que significa reutilizar isso? A única proteção que a gente tem aqui no meio do caminho, na realidade, é que isso aqui, ou essa seção, ela está dentro de uma conexão TCP, e isso é o que protege o BGP. Tá? Problemas dessa proteção é que, se o roteador tiver uma implementação fraca de TCP, isso tem uma possibilidade de utilizar aí um ataque do tipo usando TCP Prediction. Né? Por que isso? Porque nas implementações mais novas de qualquer Linux, isso funciona bem. As implementações de TCP dos roteadores, elas não evoluíram tão bem assim quanto vou me perdendo aqui. Quanto a dos sistemas operacionais Linux e etc. Então, coisas que são possíveis aqui também. Inserção de mensagem. Então, uma mensagem pode ser inserida dentro do BGP, só que isso, claro, não é uma coisa simples, devido à proteção do TCP. Então, na realidade, toda a segurança que a gente tem do BGP se baseia no TCP. Tá? Outra coisa que pode ser feita, uma mensagem pode ser excluída do TCP ou do BGP. Basicamente assim, o BGP eu tenho um monte de mensagem de update. Eu posso retirar, inserir, alterar e reproduzir novamente uma mensagem do passado. Esses são os problemas que a gente tem em cima do protocolo propriamente dito. E também é possível fazer alteração. Isso já é até mais simples, tá? E aqui tem algumas coisas que a gente vai vendo durante a evolução. Esse é um caso típico. O que acontece? Uma mensagem de update, ok, passando de um roteador para outro, com alguém no meio do caminho, pode ser reproduzida. Como essa mensagem pode ser reproduzida? Pode ser alterada, trocando uma coisa simples, do tipo, olha, a seção TCP está exatamente igual, isso vale para aqueles ataques velhos, inclusive do Mitnick, Companhia Limitada, de predição de número de sequência. E ele poderia fazer alguma alteração num campo de TCP. O que acontece aqui é o seguinte, que é previsto que, nesse caso, o TCP não deixe isso passar, porque não vai bater no checksum. Vai ter um checksum lá de 1 para 2. Alguém mudou alguma coisa dentro dessa mensagem de update, embora os números sejam sempre os mesmos. O número de sequência se refere ao número de bytes que tem na mensagem, o checksum se refere ao conteúdo desses bytes. O que acontece aqui é o seguinte, que se essa informação for ignorada, está lá o checksum, lá dentro do TCP, ela for ignorada, esse tipo de ataque ele começa a ficar possível. E a parte legal é que quando a gente vai usar em várias coisas aí do tipo, tem BGP, VPN, tem VXLAN, etc., tu começa a ver que o pessoal que trabalha com virtualização está muito interessado em saber como é que eles desabilitam um checksum de verificação de TCP lá do Linux. Aí, como assim? Para que exatamente tu quer fazer isso? Claro, porque ele consegue fazer algumas coisas que essas soluções que essas soluções de BGP e VPN implicam que ele vai ter um BGP, vai ter que ter determinadas informações que ele vai passar de MAC address passando de um lado para o outro, e o programador está acostumado a, quando ele não resolve o problema por um protocolo, ele inventa uma solução. E, às vezes, o inventar uma solução quebra o protocolo. E ele, frequentemente, vai, através de alguma maneira, para resolver o problema da forma mais fácil. Então, o que a gente começa a ver é que tem muitas reinvenções de roda vindo no meio do caminho e aí, para evitar ou para facilitar a vida, coisas como essa aqui, de desabilitar o TCP, acontecem, de desabilitar o checksum, acontecem. E isso insere uma vulnerabilidade em outros pontos. Bom, então aquilo ali são coisas que são teóricas. Olha, até agora, o que é essa teórica? Até agora não tem registro de um problema real de alguém usando isso. Dá para fazer, algumas mais fácil, outras dependem de determinadas condições e outras é praticamente impossível. Ou seja, são teóricas, não se tem ideia do que fazer. Agora, essas aqui, que é o próprio man in the middle, negação de serviço, sequestro de prefixo, isso é o que a gente está vendo acontecer no dia a dia. Isso também foi teórico, lá nos anos 90, se considerava um erro, né? Agora não é mais erro. A gente encontra várias instituições que estão sofrendo com isso. Então,
Coisas que podem ser usadas. Uma coisa muito fácil, a gente ouve em roubo de prefixo. Roubo de prefixo, ele pode ser usado para divertir o tráfego ou pode ser usado para uma coisa muito simples, que é negação de serviço. Ou seja, se vários roteadores estiverem enviando em vários locais do mundo um prefixo que não são deles, isso não aconteceu ainda como um ataque real, tá? Mas sim, isso é uma negação de serviço. Basicamente, o que a gente tem? Tem um cara que anunciou o seu bloco lá para os seus provedores e, de um outro lado, alguém vai anunciar o mesmo bloco. A gente estava vendo, eu vi ontem, no X Fórum, o pessoal dizendo, a gente tem problema aí dos microtik, que tem senha default, né, que estavam falando. Então, esse tipo de coisa, imaginem a seguinte situação. Alguém que tem o seu prefixo, está lá trabalhando bonitinho, começa a ver o seu prefixo ser anunciado por dezenas de roteadores em vários locais diferentes. Como recupera isso? Ou seja, a mitigação é bem difícil. Isso é um ataque bem provável, tá? Só que ao invés de usar para tirar uma vantagem, usa como negação de serviço. Outros tipos de negação de serviço que muitos já passaram desde os anos 90, né? Perdão, do início dos anos 2000, vamos dizer assim. O protocolo BGP usa uma porta BGP em 179. Se ele estiver lá no modo passivo, ele fica esperando a conexão, alguém vai lá, conecta naquela porta 179. Bom, ela é uma porta de serviço. Se ela é uma porta de serviço, ela pode ser derrubada e pode fazer com que o BGP não se estabeleça. Bom, em alguns casos, perdão, por exemplo, numa rede interna, que tem lá um router reflector, a gente faz uma coisa bem simples, que é esconder esse número IP que vai ser usado para a infraestrutura, para ninguém conseguir chegar nele. Num ponto de troca de tráfego, isso não é bem verdade. Ou seja, todos os caras que estão conectados em ponto de troca de tráfego, eles podem chegar nessa porta 179. Um dos exemplos, claro que tem medida de contenção, tem várias coisas, e a princípio ninguém quer tirar uma infraestrutura dessas que todo mundo está usando. A menos quando a gente vai para a parte de segurança de infraestrutura nacional e etc. Porque aí, sim, existe o interesse de um outro governo que tu perca acesso à rede bancária, infraestrutura de segurança, e assim infraestrutura de sistema financeiro e assim por diante. Outras coisas que podem acontecer é que alguém pode jogar informação falsa dentro do IGP e fazer com que, por exemplo, aquele endereçamento do teu router reflector não consiga se chegar internamente dentro da tua rede. Por que a gente... É uma coisa incomum falar em negação de serviço para BGP. Sim, porque aqui no Brasil a gente não está interessado em derrubar toda a infraestrutura nacional, ou seja, a gente nunca teve esse tipo de problema. Ninguém aqui está preocupado, tem 4 linhas de energia no país que saem da Itaipu. Se derrubar 3 torres no caminho, São Paulo fica fora, Rio Grande do Sul também, e assim por diante. Que é um outro tipo de problema, né? Outras coisas que acontecem, excesso de prefixo, coisas que às vezes a gente não se dá conta. Mas, por exemplo, um provedor que tem o seu /32 em IPv6, ele gera 65 mil rotas. Ou seja, 10 caras desses vão dar um belo de um trabalho, né? 65 mil, aí dá 6 milhões. 6 milhões é mais ou menos a tabela a FIB maior que vocês vão encontrar aí nos roteadores. Então, isso aqui é um problema que também pode acontecer no futuro. Coisa do tipo, quem é que tem proteção para número de prefixos V6 recebido por um determinado peering? Geralmente, muito poucos AS, né? Então, outras coisas que acontecem. Normalmente, as implementações de BGP, eles têm uma porta TCP e tem um único processador que responde por aquele serviço. Ou seja, se eu tiver muito atarefado com um dos meus pares, esse problema vai repercutir em todos os outros. Isso é um problema com implementações tipo da Cisco, né? Então, basicamente, de novo, se não dá com algum determinado tipo de pacote um roteador, ele vai afetar os outros processos que tem nele também. E isso aqui é uma coisa que são mecanismos aí de BGP que não tem muita solução. Tá? O único mecanismo que tem viável para qualquer coisa relativa à sessão é tirar aquele IP que é usado na sessão
e não deixar com que ele seja visível ou suscetível a um ataque. Que é o que a gente faz com as redes internas, mas não faz para a parte de infraestrutura de mais longa distância, né? Ou infraestrutura de internet, por exemplo, de um ponto de troca de tráfego. Outros ataques que a gente tem aí, por exemplo, é a parte de sequestro de prefixos, que já tem, imagino que, bem batida. E, no nosso caso, aconteceu agora, durante esse ano, uma série de ataques, inclusive. Depois eu mostro alguns, né? Um deles, pelo menos. Então, uma ideia do sequestro de prefixos é o seguinte: alguém, aqui faltaram as figurinhas, tá? Alguém faz um anúncio de um prefixo mais específico. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele é lentinho para voltar. Opa. Perdão. Isso. Assim como aqui a gente tem o mesmo bloco que é anunciado, eu posso anunciar um bloco menor. Se esse bloco menor for anunciado, eu posso fazer essa rede convergir para cá. E aí tem algumas coisas interessantes que acontecem. Quando eu tenho mais de um roteador aqui, que são responsáveis pelo AS, ou responsável por esse, aqui está um /48, mas pelo /32, se eu tiver um anúncio vindo de fora, esse ASPF deveria ser recusado, porque, afinal das contas, é dentro do mesmo AS. Mas aí tem algumas implementações que a gente tem aí, tipo o próprio MikroTik, ou isso é uma feature que pode ser, inclusive, desabilitada nos roteadores. Isso faz com que eu consiga que parte do tráfego interno acabe saindo para uma rede externa. Geralmente alguém tem um bloco lá, por exemplo, um /48 que é do data center e um /32 que é do provedor inteiro. Aí o cara recebe o anúncio de fora, só do /48, e acaba roteando dos roteadores internos. Se o peso de eBGP e IBGP não tiverem equiparados, o tráfego acaba saindo pelo peso do IBGP, que é maior. Então tem uma série de outros problemas aqui em cima disso, que fazem essa parte de sequestro de prefixos um problema. Isso aqui é um exemplo que aconteceu envolvendo aí o ponto de troca de tráfego aqui do Rio Grande de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que é um determinado AS, estava lá muito bem, trabalhando, e em um determinado momento ele começou a ter anúncios em São Paulo a respeito do seu AS. Esse aqui é o AS e esses anúncios que vinham de São Paulo. Ou seja, ele tinha um prefixo /20, anunciava o seu /20, começou a vir um prefixo /24, que é um prefixo mais específico, e ele começou a convergir todo o tráfego para lá. Até que aquele outro AS se deu conta que isso aconteceu, umas 2 horas depois, e começou a fazer o seu anúncio exatamente igual a um outro /24, e ok, conseguiu retomar o seu tráfego, né, até parar determinado AS. O AS aqui depois teve a mitigação, que foi tentar bloquear esses anúncios. E é por causa desse tipo de problema que a gente está indo para coisas do tipo RPKI, né? Então aí a propagação começou a ir por dentro de outras operadoras, né? E questão aí de umas 2 horas, o tráfego convergiu e ficou todo no destino. Opa. Ali, voltou. Ok, outra coisa. Tráfego. Dá para ver direitinho exatamente o momento onde o tráfego desse determinado AS foi roubado, né? Coisas para mitigação básica que foram usadas. Anuncia um bloco mais específico, exatamente igual ao que o teu agressor está anunciando. Então, quer dizer que aquela história de vou anunciar meu /20 meio que cai por terra, porque se eu não quiser sofrer um ataque, eu vou ter que anunciar meus /24. Isso não é bom para ninguém, mas é o que vai acontecer, a menos que tenha uma estrutura, por exemplo, como a RPKI. Vai lá contactar a operadora que originou o ataque para tentar fazer algum filtro e dizer, olha, alguém está anunciando meu bloco. Quem? Em tal lugar, né? Fazer uma validação, vamos dizer, manual. E vai ter que contatar cada um dos seus provedores de trânsito que estão envolvidos nesse anúncio para tentar descobrir
por que ele aconteceu. Na maioria das vezes o cara vai dizer, foi hackeado, alguém pegou meu bloco, alguém entrou no meu roteador e assim por diante. Tá? Bom, o que pode ser feito para preparar um ataque desses? Se vocês notaram, a convergência ali demorou e ela só foi total porque se conseguiu suprimir o anúncio em São Paulo. Então, uma das estratégias aqui, para diminuir esse efeito de convergência, é melhorar a conectividade dos AS. Então, ok, se eu estiver conectado ou diminuir a proximidade dos meus clientes, eu consigo resolver esse problema ou pelo menos minimizar mais ainda. Então, aumenta a conectividade e de uma forma ou de outra vai ter que começar a anunciar teus blocos picados. Se tem um /20, vai ter que anunciar lá todos os teus bloquinhos /24. Bom, ótimo para o IPv4, mas e para o IPv6? Resolve como? Vai anunciar tudo picado? Todos os /28, todos os /48? Não tem como, né? Então aqui tu vai anunciar eventualmente alguns e vai ficar vulnerável nos outros. Para um futuro com um bloco /48 todo povoado. Coisas menores, eu tenho 2 /47, perdão, tenho 2 blocos /47 e estou anunciando os dois juntos. Ele vai ter que anunciar um /48 para cada um deles. E assim começam os problemas. Então, a médio prazo, as soluções que estão pensadas para isso seriam lá o RPKI, RUIS, RADB e algumas outras alternativas como o BGPSec. RPKI já é a ideia de ter uma infraestrutura de chaves, né? Usar a ideia de alguém validando as origens das rotas. Então aqui, basicamente, o AS, que é o dono do bloco, é quem vai gerar uma autenticação para aquele bloco, dizendo sim, esse bloco é meu, e vai lá, por exemplo, BlackNIC ou o registro BR, botando uma validação e usando essa validação em cima de uma chave, de uma infraestrutura de chave pública. Então a estrutura fica mais ou menos assim. Isso é uma coisa bem simples, né? Eu imagino que agora no transcorrer de 2019, aí, como a gente já viu ontem com o Fred, aí, esse tipo de coisa agora começa a se tornar realidade, então até 2020 deve estar tudo implementado. E a ideia é razoavelmente simples, ou seja, a gente tem vários registros de autoridade, o roteador de vocês vai ter um validador local, que nada mais é do que um servidor, e beleza, a partir desse servidor, alguém que nos anuncia uma rota, a gente vai fazer uma consulta nesse validador, rota a rota, para ver se eu posso ou não instalar aquela rota na minha tabela. Bom, já ficou claro que tem um delay aí, né? Então, este sim é um dos problemas. Basicamente, o que a gente tem é um retorno dizendo isso aqui é uma rota válida, se ele não encontrou nenhuma referência, ou seja, ninguém cadastrou aquele bloco como sendo usado, ou se ela é uma rota inválida. E aí as coisas começam a mudar aqui. Por exemplo, alguns roteadores, como o FRR, eles repassam os prefixos que são inválidos, outros, que, como a Cisco, não repassam. Aí tem algumas coisas que não estão muito azeitadas ainda nessa parte de RPKI quanto aos fabricantes. Mas isso aqui é mais ou menos o que vocês vão ter de implementação. Desculpe. O que vocês vão ter de implementação. Basicamente, vocês vão colocar lá que tem um BGP RPKI Server, aqui onde é que vocês vão acessar, que é um servidor na rede de vocês. E vocês vão ver se as rotas que vocês recebem são válidas, não válidas ou inválidas, né? Não encontradas ou inválidas, e vai botar uma preferência local para cada uma delas. Então, normalmente, isso é um tipo de implementação que tem, é o que a gente começou a implementar para teste lá. E se vocês não tiverem nenhuma informação, tem um default, né, que dá determinada validação. Então, o que acontece aqui? Eu acho que já deu para notar que tem alguns pontos de falha nisso, né? Talvez um dos principais é a comunicação, e por isso que vocês têm um cache local. Só que a comunicação entre o roteador e esse cache é necessária. Então, como é que a gente vai fazer essa validação? Vai ter que ter um servidor nos quais, pela informação, ou seja, ele não vai conseguir validar nada se não conseguir essa informação. E aí vem tudo
toda a parte, a autenticação entre esse servidor, isso aqui nada mais é do que um servidor, ele pode ser invadido, onde é que ele vai ficar, em que rede, ele vai ter que conseguir acessar uma rede externa para fazer isso, ou seja, ele não vai poder ficar de todo escondido dentro da rede, ou vai ter que usar alguma estrutura de proxy, então ele continua sendo um ponto vulnerável aí. Tá? Temos vários sources, aqui está mais ou menos para ter as informações aí de software, mas o fato é o seguinte, essa solução, ela só faz uma coisa, valida que o bloco do Adriano é do Adriano, mais nada. O resto, que é a parte do caminho, de alguém falsificar o caminho, se alguém botou prepend, tirou prepend, mudou o AS, botou prepend com outro número de AS, nada disso está validado aqui. Ou seja, isso aqui é nada mais, nada menos do que uma filtragem melhorada, onde eu estou garantindo que o cara que está na ponta é ele mesmo. O bloco é do fulano? Sim, o bloco é do fulano. Ponto. Só isso que eu sei. E para isso aparece um outro protocolo, que é o protocolo BGPSec. Então, este cara, ele tenta resolver este problema do caminho. Ou seja, como é que eu garanto que alguém não vai colocar no ASPF que eu estou recebendo um prepend com outro número de AS? Ou, por exemplo, trocar os números de AS que tem lá no ASPF. Ou, por exemplo, reduzir o número de sistemas, reduzir o número de AS que tem no caminho para fazer com que o tráfego passe por outro lado. Então, a princípio, essa é a proposta do BGPSec. Ok, eu tinha um cara que pegava, autenticava com uma chave pública, vamos dizer, o LACNIC autentica com uma chave pública o meu prefixo. Todo mundo que quiser saber se esse prefixo é meu mesmo, vai lá e pede para o servidor do LACNIC e vai conseguir a validação. Isso não valida o caminho. Aí agora eu tenho um outro protocolo que, para cada vez que eu passar por um roteador, dentro do meu AS ou fora dele, mexer no ASPF, eu vou ter que gerar uma assinatura criptográfica e vou ter que mandar junto essa assinatura criptográfica dentro de uma mensagem BGP, dentro de uma mensagem de update do BGP. Ou seja, opa, parei. Então quer dizer que é o seguinte, para cada caminho que o roteador receber, eu vou receber uma chave criptográfica validando aquele caminho. Sim. E isso significa que, a partir daí, eu vou ter que validar essa chave. Se o pessoal está desabilitando o checksum do TCP, para conseguir, em geral, performance, etc., eu vou habilitar nos roteadores uma verificação de chave BGP para cada rota. Ou seja, já fica mais ou menos assim do tipo, olha, pelo menos eu vou ter um problema de hardware. E esse é o principal problema dessa solução. Ou seja, não tem como fazer essa assinatura de validação de prefixo em tempo real com os hardwares que a gente tem. Eu ia ter que encostar mais um outro hardware criptográfico do lado só para fazer a validação de prefixos. Tá? Então, isso aqui é um belo desafio de implementação e que, se a gente for olhar na bibliografia, aí o pessoal diz, olha, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui é talvez daqui a 10 anos, 20 anos, então isso aqui não é uma solução aceitável para o que a gente tem hoje. É muito bonito, faz validação de tudo, mas dificilmente os operadores vão implementar. Tá? Aqui está mais ou menos a ideia, cada um dos peers, ó, eu tenho a rede tal, ok, então vem a mensagem de update, ele vai ter que mandar uma assinatura de BGPSec junto, e quando receber a assinatura, ele vai acumulando, né, uma assinatura de um, uma assinatura de outro. Todas as assinaturas de cada um dos caras do PEF, para quando chegar no destino. Ou seja, ok, tá, é difícil, o problema aqui é só hardware, mas é a solução definitiva. Não, não é a solução definitiva. E aí começam os outros problemas. Lembra que eu falei lá no início que tinha um ataque teórico, que eu podia guardar tudo que o cara está me anunciando para salvar e replicar depois? Pois bem, tem como botar um tempo aqui dentro? Ou seja, diferente de qualquer coisa criptográfica, quando a gente tem, por exemplo, uma sessão com SSH, a gente sabe que aquilo ali dura X segundos, X minutos e aquela chave expira, certo? Quanto tempo um roteador fica no ar sem mexer na sua tabela de rotas? 1 ano? Ou eu vou ficar expirando as rotas só por causa da segurança? Não, é 5 minutos as rotas, depois tu me manda tudo de novo, porque senão eu vou ter que expirar daqui da tabela. Então, isso é um problema. O que está previsto no protocolo? Não tem nenhum timestamp junto. Ou seja, se esse cara aqui
guardar a informação que o A mandou para ele, mesmo depois, um ano depois, o A não está mais conectado, ele pode usar a informação que ele guardou para anunciar para o C, e essa informação vai ser usada. Ou seja, o mesmo problema de roubo de prefixo aconteceu. Eu estou divertindo o tráfego e dizendo, olha, o Rubens é por aqui, ó, um ano atrás eu estava aqui, ok, daqui a 5 anos pode continuar mandando que eu tenho a informação da chave das rotas do Rubens. Tá? Então, isso não é uma solução definitiva, e esse é o grande problema. Bom, aqui tem detalhe, né? Ou seja, para cada um deles eu tenho que manter uma criptografia, e isso acaba adicionando um delay aí. Então, eu estou adicionando um delay para não ter uma solução definitiva. Tipos de problema que eu vou ter aqui, ó, que são alvos ou ameaças para BGP, para validação do PEF. Eu tenho problema de escuta entre os pares, ok, continuo tendo o man in the middle, só que não necessariamente o man in the middle precisa ser alguém com um tapper lá dentro ou monitorando a fibra, mas pode ser simples, unicamente eu mesmo no passado, quando eu tinha uma conexão. Então, eu guardo todas as informações e eu consigo replicar isso no futuro para usar o tráfego. Sim, problema de criptografia exige hardware. Se tu começar a mandar um monte de coisa para alguém ficar validando de prefixo, imagina, estou validando 15 ASPFs. Dá um trabalho, né? Então, tu começa a mandar ASPFs longos, o cara vai ficar validando todos os caminhos. Isso significa problema de processamento. Então, ele está, como qualquer hardware criptográfico, suscetível a esse tipo de coisa. E o ataque à infra de validação propriamente dita, ou seja, quem administra a parte de infraestrutura de chaves, aqui ficou PKI, não PSI. Né? Ataque aos repositórios de chaves ou ataque diretamente a CA. Ou seja, dentro daquela estrutura pode atacar o cara que vai fazer a consulta, pode atacar a infraestrutura do validador ou pode atacar a própria CA. Né? Ou tirar, por exemplo, algum servidor do LACNIC, etc. Bom, aí vem uma série de outros problemas que, para te ter essa infraestrutura, tu vai ter que se basear fortemente em Anycast. Então, tu vai ter, assim como tu tem DNS, um monte de servidor espalhado só para fazer essa validação. Então, coisas que podem acontecer aqui. Ó. A origem é válida, tá, ok, mas o caminho é falso. Nesse caso, né, o registro de autoridade vai detectar e vai rejeitar a rota não autorizada, ok? Então, que é o comportamento que a gente espera. Outras coisas, o cara está mandando prefixo mais específico e falsifica o PEF. A princípio, esse tipo de coisa, o RPKI vai conseguir conter. Né? Então, se ele tiver o mesmo prefixo, tudo bem, se não, ele vai estar dizendo, olha, eu não tenho nenhum prefixo menor do que isso, eu não vou enviar. Né? Aqui tem outras coisas aqui, que é só de exemplo dele mandando com prefixo, deixa eu ver que tem as duas figurinhas aqui, né? Isso. Esse tipo de ataque ele se aplica de qualquer forma, né? Ou seja, tu está enviando a informação e alguém está te mandando um prefixo menor aqui. Então, sempre está com a origem, que foi o que eu falei, né? Que ele guarda a informação e depois replica essa informação. Tá? Ele consegue mandar um mais específico para fazer a validação por um outro caminho. Bom, então coisas que continuam ou que vão ser válidas aí que a gente não consegue de todo resolver. Remoção de AS. Se alguém remover algum tipo de AS do meio do caminho, injetar um número de AS, fazer o replay de uma mensagem de update, ou ficar no meio do caminho com duas sessões TCP de um lado para o outro. Tudo isso é vulnerável aqui no caso do ataque em cima de SPF. Bom, então, temos RPKI, temos BGPSec, e nenhum dos dois resolve totalmente o nosso problema, porque não é completo e ainda insere aí, ou tem uma dificuldade de operação bem grande. Tá? Então, vamos lá. Coisas aí que a gente tem quanto a fazer processo. Isso aqui é para listar informações para vocês aí, de informações adicionais. Por exemplo, tem a parte de processão de processo, tem lá uma RFC que foi escrita há pouco aí, 6192,
explicando como é que a gente faz esse tipo de proteção dentro do roteador. Tá? Mesma coisa para tentar forjar sessão TCP e problemas de autenticação, ou seja, que é em cima de MD5 ou uma melhoria de MD5, né, que o MD5 em si já está obsoleto, então aí a gente tem uma autenticação em cima de TTL. Em cima de TTL é a próxima, né, que é mais uma, que é a validação em cima de TTL. Outra coisa é bloqueio de pacotes forjados, então aí isso são ataques em cima de IBGP, porque a gente tem um problema para sessões externas e problemas para sessões internas. Aqui está só citadas as documentações. Aí. Então aqui outra coisa que é muito útil é usar a parte de TTL Security para garantir que cada um dos dois vai ter um número máximo de hops para evitar que alguém entre no meio do caminho. Esse é o único mecanismo que o próprio BGP pode prover. E isso está fora não depende só do TCP, porque o TCP, uma vez acertado o número de sequência, qualquer coisa aí pode ser realizada em cima disso. Opa, perdão. E o principal, né, usar filtros. E aí tem uma coisa bem interessante nisso. A gente tem vários tipos de filtro, né, de lista, de XP, de peer, de cliente, de provedor. Aqui tem alguns exemplos, né, de filtro de entrada, filtro de saída. E validação de origem, ou seja, a ideia aqui é usar a parte de validação de origem com RPKI. Em teoria, tem a parte de validação com BGPSec, eu particularmente não aposto muito nisso. Mas esse gráfico aqui é bem comparativo sobre a situação de retorno, vamos dizer, isso é um artigo aqui que foi escrito no final de 2016, fazendo exatamente um comparativo do tipo, ok, BGPSec é uma boa solução, ou seja, se a gente for olhar a parte de segurança de roteamento, quais são as soluções aí que são aceitáveis e o quanto de benefício cada uma delas gera. Então é como se a gente usasse a ideia do Pareto, né? Resolve 80% dos problemas. Estamos aqui, ó, algo aí em torno de 80% que a gente tem em cima de prefixo hijacking, a gente resolve só com filtragem de prefixo. Ou seja, faz filtro verificando quais os blocos que o teu cliente deve anunciar, quais os blocos que tu espera receber dos teus provedores e qual é o AS path que o teu provedor é esperado passar. Né? Número de AS de distância, etc. Claro que para um Tier 1 isso não é possível, mas para a maioria aqui no Brasil, esses filtros se aplicariam muito bem. Se a gente for ver, colocando em cima disso, mais validação de origem, né? A própria validação de origem, se os filtros estiverem corretos, ele nos incrementa pouca coisa, mas dá um certo incremento. E se a gente botar mais validação em cima de BGPSec, a gente tem mais um pequeno ganho em cima de validação de prefixos. Então, o nosso problema aqui fundamental é o seguinte, é os 80%. Ou seja, resumo da ópera. Se todo mundo fizesse o dever de casa e colocasse os seus filtros no BGP, de entrada e de saída, resolveria 80% dos problemas. A parte de RPKI, etc., ela acaba sendo secundária. Tá? Então, o caso é o seguinte, não tem uma solução definitiva, o RPKI vai ajudar, sem dúvida vai ajudar, mas ele não vai resolver absolutamente nada. Por quê? Porque, embora vocês coloquem os prefixos de vocês, se os usuários nas pontas não tiverem um validador, isso não serve para nada. Ou seja, se o usuário na ponta não colocar os seus filtros, isso não serve para nada. E a gente vai terminar no mesmo lugar sem saída. Então, tem todo um esforço de RPKI que pode chegar a lugar nenhum. Exatamente porque RPKI ajuda e não resolve. O BGPSec até ajudaria também, mas eu não aposto nisso. Porque se a gente for olhar o que está acontecendo, o nosso problema é o primeiro, filtro. Se resolver filtro, resolve todos os problemas. Tá? Então, o que é esperado que se faça? Que cada um faça a sua parte, ou seja, coloque os teus filtros de validação de AS, deixa o Ruiz lá com os dados corretos, se usa RADB, define suas políticas, coloca lá, e, se possível, implementa RPKI, ou, no mínimo, divulga os seus blocos no RPKI, para quem quiser fazer validação, que a faça. Tá? De novo, se os AS não fizerem as partes deles, vai continuar o mesmo problema de insegurança.
Certo? Então, em cima do tempo. Muito bem. Estamos aí em cima do tempo. Podemos fazer uma pergunta e o Rubens vai fazer um tradicional comentário. Por favor. Bom, primeiramente, parabéns pela palestra. Deixa eu levantar um pouquinho. Parabéns pela palestra. É assustadora. Eu tentei fazer uma coisa parecida com isso, numa pegada um pouco mais light e focando na parte de IRR mesmo. E uma coisa que eu acho que, eu não sei se você não quis comentar, mas assim, por exemplo, esses ataques de man in the middle, esses ataques de replay, tinha uma época, há um tempo atrás, que falava-se muito sobre o uso de IPsec para proteger a sessão BGP. Entre o pessoal, acho que do OpenBGP fomentava alguma coisa parecida com isso. E eu acho, assim, dentro daqueles 20% que falta, você colocar um IPsec, que teoricamente não tem um custo muito grande, porque os hardwares dos roteadores já têm preparo para isso, né? Você colocar um IPsec para proteger aquela sessão TCP já resolveria bastante e não teria um esforço muito grande, assim. Então, na verdade, é um comentário, e eu queria que você replicasse isso. Não, perfeito. Até agora, ninguém falou isso, tá? Não tem nenhum... Eu, pelo menos, não vi nenhuma RFC, nenhum movimento para mudar a forma como o BGP fala com os seus pares se ele vai ou não fazer criptografia. Só naquele TCP/AO, né, que é a mudança para ter algum tipo de autenticação. Mas para V4 eu até agora não vi nada adicional. Rubens. Rubens, aqui o Nick BR. Você mencionou na apresentação, assim, você anunciar o seu bloco, por exemplo, se for V4 em /24, né? Sim. Horrível. Mas é triste, mas... Não, o único problema é que tem backbones que passam anúncios menores. Então, assim, a Embratel é conhecida por repassar até /32, por exemplo. E você não pode anunciar coisas tão específicas, porque senão todo mundo vai te xingar. Mas você anunciar o /24 não te protege em todos os casos, porque tem gente que não faz filtro por tamanho de prefixo. Uma coisa que eu já vi alguns bancos utilizando, que eu achei prudente, é que ao invés de, por exemplo, eles dividirem /20 deles em um monte de /24, eles só anunciaram alguns /24 de prefixos críticos. Então, é onde está DNS, Internet Banking, etc. Então, ele pode ser um bom cidadão, não entupir a tabela de roteamento de todo mundo e se concentrar no que é data center e não usuário. Né? Sim. E citar que tem uma iniciativa do Job Snyder, da NTT, que são os AS Cones, que podem ajudar aí na construção dos filtros de prefixos, validado por RPKI. Assim, isso ainda é uma proposta, isso ainda rolando, mas eu acho que tem mais chance disso funcionar do que BGPsec. Então... não, BGPsec, quando eu parei para olhar a fundo, eu disse, mas temos mais uma solução, vamos olhar aqui tudo que isso nos leva para ver para onde é que vai, né? Mas, particularmente, eu acho que não vai a lugar nenhum. É muito pesado, é muito caro, nenhum operador está disposto a implementar, e isso não resolve. Quando eu olhei a fundo, assim, do tipo, tudo isso aqui, todo esse esforço não vai resolver 100% do problema. Eu vou continuar com alguma possibilidade, que são aqueles ataques de replay. Aí eu olhei assim e disse, não, isso não vai para lugar nenhum. Agora, quanto ao uso de prefixos menores, duas coisas. O que tu falou do... desculpa, qual é o nome dele? Era o... da NTT. Job Snyder, isso. Ele mudou essa parte do autenticador, né, de RPKI, para não usar só o RPKI. E até eu me lembro, eu cheguei a testar aí, e usando, por exemplo, a base de Ruiz do próprio registro como autenticação, e ele dava muito bons resultados. Ou seja, até o próprio RPKI é uma coisa que é meio questionável, para dizer a verdade. Eu acho que tem que implementar, está certo, o Nick está no caminho certo, mas eu diria que é questionável. Se todo mundo botasse nos Ruiz tudo certinho, tudo que tem, a base do Ruiz seria suficiente para fazer validação. O resto é uma segurança adicional aí de criptografia e autenticação. Né? Bem, vamos agradecer então. Obrigado.